Se o Bob Esponja vive no fundo do mar, então como pode ter outra água? Pior ainda, como pode ter fogo? Eu até poderia terminar o vídeo aqui dizendo que é porque o Bob Esponja é um desenho animado, mas essa não é a resposta. Certo que desenhos podem ignorar as leis da física, só que a real é que existem sim explicações para o universo do Bob Esponja ser como é. E acredite, ter fogo e uma outra água não é tão absurdo quanto parece. E aí galerinha, eu sou o Dracari e hoje a gente vai junto destrinchar como o Bob Esponja realmente funciona. Então já vai deixando seu like no vídeo, beleza? Só pra lembrar, todos os personagens têm total ciência de que eles vivem debaixo d'água. Uma das evidências disso é a casa da Sandy. Os personagens precisam usar um vaso com água na cabeça pra entrar na casa dela. A própria Sandy é uma prova, tipo o episódio que todos zoam ela por ela não conseguir respirar no fundo do mar. Está sentindo a cabeça leve? E assim, se eles sabem que vivem no mar, por que nenhum deles acham estranho ter uma segunda água? Nós já sabemos que é um desenho, que a física pode ser ignorada, mas essa resposta pra mim nunca foi o suficiente. A gente vê fogo e outra água várias vezes. Pra piorar, os personagens podem se afogar na água dessa praia. E mano, segura essa informação que ela vai ser muito importante mais pra frente. Algumas teorias sugerem que por conta de um acidente nuclear, todos os personagens teriam sofrido mutações. E que o mar também teria sofrido alguma alteração. Isso explicaria porque existe fogo e praia no Bob Esponja. Só que pra mim não responde muita coisa, pra falar a verdade. No episódio Vida de Crime, o Bob Esponja e o Patrick estão em volta de uma fogueira. Aí o Patrick quebra a quarta parede e quando ele tenta questionar como pode ter fogo debaixo d'água, olha só o que acontece. Mais ou menos é quente ao redor do fogo. É, mas se estamos embaixo d'água, como é que pode? Só que mais pra frente do episódio, depois que eles esquecem totalmente essa questão, o fogo volta como se nada tivesse acontecido. Chega! Ai, 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 ai. Isso mostra que muito da física nos desenhos é determinada pelos pensamentos dos personagens. Porque, seguindo essa lógica, qualquer coisa é possível se você não pensar nisso. Ai, como é que ele fez isso? No episódio Tomando Conta da Casa da Sandy, o Bob Esponja vai pra casa dela sem um vaso de água na cabeça. Aí o episódio vai rolando super de boa, até que de repente o Patrick aparece com um vaso na cabeça e, mano, se liga só nessa cena. Pra que essa coisa esquisita na cabeça? É que eu não consigo respirar na árvore tomo da Sandy, lembra? Ela tá cheia de ar. Obrigado por me lembrar, eu quase me esqueci. O Bob Esponja só sente falta da água depois que o Patrick fala sobre isso, tá ligado? O que se sabe é que os roteiristas se esqueceram desse detalhe e só se ligaram depois que muita coisa tava pronta. Mas o fato aqui é que, considerando o episódio em si, aconteceu aquele tudo é possível até você perceber que não é. E quando o Bob percebeu que não respirava ar, ele quase foi de base. Prontinho! Obrigado, Patrick, salvador de vidas. Esse passe livre onde os desenhos podem desafiar as leis da física, de fato é uma boa saída para explicar o que rola no Bob Esponja. No entanto, essa não é a única resposta, porque a existência de fogo e uma segunda água no fundo do mar é bem mais comum do que você pensa. Na vida real, existe um fenômeno encontrado no mar chamado Lagos de Salmoura, que são áreas no fundo dos oceanos com uma água tão densa e tão salgada que ela não consegue se misturar facilmente com a água que tem à sua volta, formando algo que parece um lago dentro do próprio mar. Mas tem um problema. Essas áreas são extremamente perigosas para a maioria dos animais marinhos. A concentração de sal pode chegar a ser 5 vezes mais alta do que o sal normal do restante do mar. E por esse motivo eles não conseguem sobreviver entrando nessas áreas. Mesmo parecendo um lago muito fascinante, os cientistas consideram um dos ambientes mais perigosos do planeta, para você ter ideia, porque não tem oxigênio suficiente disponível. Em alguns casos pode ser tóxico. É basicamente uma armadilha natural para boa parte da vida marinha. Lembra quando eu falei lá no começo do vídeo que os personagens do Bob Esponja podem se afogar na praia? Pois é, esses lagos de Salmoura batem muito bem com o que a gente vê no desenho, porque os personagens precisam ter muito cuidado com a água da praia, tanto que precisa de salva-vidas. O Larry já até salvou um peixe dessa água. Tem também quando o Bob Esponja vira salva-vidas e acaba se afogando junto do Patrick. Por favor, alguém me ajude, eu não sei nadar, não! Não faça isso, Patrick! Socorro!
não tem como negar a semelhança entre a praia do Bob Esponja e o lago de Salmoura. E é bem possível que o criador conhecia esse lago, porque não teria como fazer um desenho com animais marinhos sem conhecer coisas relacionadas ao oceano. Então, mesmo que de forma indireta, essa outra água pode ser uma água mais densa e salgada, só que sem a parte assustadora por ser um desenho de comédia. Eu vi uma galera no Reddit levantando umas teorias de zoeira, e teve uma que me chamou a atenção mesmo sendo brincadeira. Como Gu significa gosma, ficaram especulando que a Lagoa Gu seria literalmente uma lagoa de gosma. E mano, o que reforça essa ideia é quando a Lagoa Gu aparece pela primeira vez no episódio Calças Rasgadas. E logo no começo do episódio o narrador fala umas coisas esquisitas sobre a praia, se liga. Bem-vindo à Lagoa Gu. A Lagoa Gu, um lamaçal fedorento para você e para mim. Mas para os habitantes da Fenda do Biquíni, um lamaçal fedorento maravilhoso. Então não é nenhum absurdo pensar que aquela água seja de fato uma gosma. Porém, o site de fãs oficial do Bob Esponja cita que a Lagoa Gu é um grande lago de salmoura. E essa gosma no nome da praia seria referência à substância que os cientistas chamam de salmoura. E ela tem uma cor mais escura em comparação com o resto do oceano. É por isso que ela é visível para os personagens e pode botar qualquer um deles em perigo. Como essa outra água está presente em outros lugares do desenho, dá pra presumir que também seja salmoura, com exceção da água para uso mais pessoal. E olha, guarda essa informação que eu já vou falar dessa terceira água que também tá presente na Fenda do Biquíni. Tem também o lance dos personagens chorarem, tomarem banho. Tem uma teoria no Reddit que diz que as lágrimas são mais salgadas que a água do mar e que por isso é possível a gente ver as lágrimas deles. Sobre o banho que eles tomam, a teoria também diz que pode ser óleo, porque água e óleo não se misturam. E até faz sentido se for pensar bem. Só que pra mim, a água do banho para uso mais doméstico seria uma terceira água. E ela, diferente da salmoura, seria só um pouco mais salgada que o resto do mar. E ela se misturaria, só que um pouco mais lentamente. Mas não ao ponto de ficar separada por toda a eternidade como a salmoura, tá ligado? E por não ser uma água tão densa como da Lagoa Gu, ela não bota nenhum dos personagens em risco. Já o fogo, ele consegue existir dentro da água, mas não do jeito que a gente imagina. Certos metais, como o magnésio, continuam queimando na água. Olha só que legal. O magnésio reage com a água e libera hidrogênio, que também pega fogo. A luz que ele emite é tão forte que eu não posso ficar olhando direto para ela. E esse fogo também não pode ser apagado com água. É claro que um dos grandes motivos de tudo isso ser possível de acontecer é simplesmente por ser um desenho mesmo, pra dar um bug na nossa mente, sabe? Os personagens fazerem todas essas coisas como se vivessem fora d'água deixa tudo mais cômico. Imagina só um acampamento sem uma fogueira, personagens que não podem chorar. O fogo e a água na água são mostrados no desenho com um certo exagero, obviamente. Mas agora dá pra saber que essas coisas não são tão absurdas quanto parecem. E, na minha opinião, isso só faz Bob Esponja e o mundo marinho serem ainda mais fascinantes do que já são. Mas e você, acha que fogo e praia no Bob Esponja continua sendo algo sem sentido? Deixa aí nos comentários e não esqueça de hypar esse vídeo e de se inscrever no canal, beleza? E bem, agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e falou!